Sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estou iniciando mais o Vida de Músico, um programa que recebe e divulga artistas em Alagoas. E hoje tenho a honra de receber o cantor e também compositor alagoano, Thiago Godoy. Amigos que estão distantes, que não precisam de um contato para estar, só palavras e imaginação, apenas uma doce voz a se calar, simples e tão raro. Você, meu doce anjo, é assim. Muitas perguntas sem respostas, que não preciso nem saber. Nem tudo é tão perfeito, nem tudo é o que se vê. Não seria do mesmo jeito se o meu eu tocasse em você. Nem tudo é tão perfeito, nem tudo é o que se vê. Não seria do mesmo jeito se o meu eu tocasse em você. Simples e tão raro, você, meu doce anjo, é assim. Muitas perguntas sem respostas, que não preciso nem saber. Nem tudo é tão perfeito, nem tudo é o que se vê. Não seria do mesmo jeito se o meu eu tocasse em você. Nem tudo é tão perfeito, nem tudo é o que se vê. Não seria do mesmo jeito se o meu eu tocasse em você. Sonzão, viu? Passa, Bruninho. Valeu. Bem-vindo, que música Obrigado, linda, meu cara. irmão. Obrigado. Thiago Godoy aí, ó. Pessoal que está em casa, estamos iniciando mais um Vida de Músico, hoje com o Thiago Godoy, músico, professor, empresário, produtor, muita valeu. coisa, né? bocado. E tudo com música, né, Thiago? Isso. Interessante isso, interessante, bonito ver esse caminho que você vem trilhando com a música. Eu acompanhei um pouco, venho acompanhando um pouco da tua trajetória. E prazerzão te receber. Quero que você fale pro pessoal de casa aí, o pessoal conhecer. Thiago já é bem conhecido no meio musical, um músico que toca com várias bandas aí, Isso. N projetos, né? Hoje em dia um pouco Thiago, menos, mas assim, já tocou toquei muito, com muita com gente, bandas de cara. estilos diversificados, desde Isso. o forró. Isso. O cara é roqueiro, ó. Olha a pinta aí. A pinta do cara, né? Não, mas é isso, o rock ele sempre foi o estilo que mais me seduziu, sempre me seduziu muito. Mas tinha aquela coisa, profissionalmente, como é que você vai entrar no mercado de trabalho? Tem que tocar de tudo, né? Nordeste, cara, com certeza. ou você escolhe samba, pagode, axé Forró. ou forró. De todos eles eu preferi o forró. Então eu comecei tocando profissionalmente forró, numa banda de forró. Foi assim, a minha primeira grande escola, profissionalmente. Porque aí já tinha aquele lance de cachês, viagens, abrir shows para grandes bandas, que também era muito legal e fazia com que eu aprendesse muita coisa com músicos mais experientes. Tive a sorte nessa época de estar muito próximo dos grandes artistas do cenário nacional, né, principalmente do Norte e Nordeste. Era Calcinha Preta, Limão com Mel,
Deixa eu ver o que mais. Isso aí nos anos 90, mais ou menos aí. Cara, era 2000? Era comecinho dos anos 2000. Então, aquela fase ali que, pra quem era roqueiro e guitarrista, tava nas nuvens. Nas né? nuvens, até porque toda os música, solos, tinham solos de exatamente, guitarra, né? Toda música tinha solo de guitarra. E era com uma pegada rock and roll, né? Exatamente. Metal, assim. Né? E aí, nessas viagens, eu pude conhecer, tipo, Maurício, né, o guitarrista da Limão com Mel, e assim, de poder ir pro hotel dos caras e sentar e trocar uma ideia com os caras, saca? Massa. O Clóvis, que era da Calcinha Preta, o Evandro, que era da Moleca Sem Vergonha, alagoano, inclusive, que eu nem sei se ele tá tocando ainda, mas é um cara que eu tenho boas lembranças. Você entrou no meio mesmo, assim, né? Isso. Das coisas que tocavam naquele ano, na época, e, assim, particularmente era bem ligado ao teu estilo, né? Que você gostava, né? Exatamente. Sempre foi roqueiro, né? Mas você sempre foi roqueiro, mas vamos falar do teu início musical. Vamos lá. Eu sei que você começou num pianinho com 6 anos de idade, depois passou por um trompete, até chegar violão, guitarra. Mas me fala desse processo aí, como foi? Então, eu sempre escutei muita música diferente, porque uma história curta e muito boa de se contar é o seguinte: meus avós moravam em Minas e eu sempre ia de carro com os meus pais para lá. Então a gente sempre ia no carro escutando cassete. E minha mãe tinha uma caixinha de Maceió para Minas? Para Minas, para São João del Rei, de carro, 3 dias de viagem. Então era assim, era tirando a fita e colocando outra, tirando a fita e colocando outra. Então passava muita coisa louca assim, que era os rocks que o meu pai gostava, tipo Dire Straits, saca? Led Zeppelin, Nacional Titãs, Skank. E aí tinha umas horas que chegava aí, trio Parada Dura, tá ligado? Tonique Tinoco, Xangai, Elomar, Geraldo Azevedo. Eu fui recebendo muito isso, Martinho da Vila e etc. Então, eu sempre gostei de vários estilos musicais. E tinha uma amiga da minha mãe que era professora de piano. Então, com 6 anos de idade, ela fez: vai estudar, vai fazer a iniciação musical. Aí passei por tempo, tipo 5 meses, aprendi umas coisinhas, mas depois esqueci e abandonei a música. Coisa de criança, normal. E aí aos 12, 13 mais ou menos, eu fiz um teste na escola que eu estudava para tocar tarol. Não passei. O maestro disse que eu não tinha ritmo. E aí me deu um bocal. Fez: só para que esse negócio? Eu peguei e soprei, ele fez: pronto, tá aprovado, você vai tocar na banda. E aí foi que eu comecei a estudar trompete. Foi meu primeiro instrumento mesmo, assim, de passar horas estudando, escutando, dos 13 até os 15 mais ou menos. E aí 15 anos, aquela fase de todo adolescente, já meio rebelde e tal. De rock and roll. Meu filho, o que você quer de presente? Quero uma guitarra. Aí ganhei a guitarra e comecei a estudar, velho, guitarra. Com 18 você já estava dando aula? Isso, aí assim, aos 16 eu já comecei a tocar nessa banda de forró. Sim, começou com 16 anos. Isso. Legal. Era a Pirão com Ovo do maestro Paranhos. E era uma banda de família e tal, todos os filhos tocavam, excelentes músicos. E aí... Sim, que, pô, Júnior, né? O Júnior, o Luciano, que até hoje Lucas, tem banda de forró, né? Exato. E aí, até por isso que eu te falei, foi a minha grande escola ali, né? E aos 18 eu comecei a dar aula. Tive alguns professores, não me adaptei. Aí fiz: vou estudar sozinho, vou ser autodidata. Naquela época não tinha internet nem nada, era na base das revistinhas de banca. E aí comecei a dar aula e tal, conciliando com faculdade, conciliando ainda com a banda. Então foi uma época muito boa, pesada, né? Mas foi muito boa. Bacana. E aproveitando o gancho aí, mandar um abraço especial para a família Paranhos, né? Porque Exato. Muita musicalidade. É bacana quando você vê um músico, um artista assim, reverenciar, né? Que passou, que aprendeu, né? Que ali foi escola. É muito bacana. Cara, eu tenho um carinho esse muito reconhecimento. grande. Eu tenho um carinho muito grande por eles, porque... abrir as portas, assim, né? E era um ambiente saudável, cara. A gente ia ensaiar, tinha lá o pai, a mãe, os filhos, os amigos,
e aí você entra, você se sente acolhido, vira sua família mesmo. Então foi para quem está iniciando na música, que vê muita coisa nas laterais, né? Ter um ambiente profissional desse foi massa. Mas aos 15, voltando um pouco, aos 15 eu comecei a tocar nas bandas do colégio. Então tinha a banda de punk rock, que foi a minha... Assim, a gente promovia os shows aqui em Maceió, que era a Sleep Out, que eu posso considerar a minha primeira banda mesmo, que aí eu tocava guitarra e trompete. Para poder migrar só para guitarra foi aos pouquinhos, né? Mas assim, profissional mesmo, a Pirão com Ovo depois passou para Sabor da Paixão. Sabor da Paixão. Isso. Também de forró, né? Também na forró, a gente continuou na mesma linha. Mesma linha. E aí um belo dia eu fui chamado para poder... Nessa época eu sempre compus, desde pequeno. Né? Aí no começo da entrevista disse cantor e compositor também. Eu sempre compus desde cedo, desde tocando trompete eu já escrevia. E aí eu fui chamado para tocar aos 21, 22 mais ou menos, na L100, banda de rock. Então eu acabei deixando o forró, né, o profissional de forró, para poder entrar no mundo profissional do rock. Que inclusive a música que a gente tocou, essa primeira música, Simples Assim. Isso, né? Simples assim é uma música que foi gravada pela L100, é uma composição sua, mas foi gravada pela L100. Pela L100, em 2014, o CD do Amor ao Caos foi lançado em 2015, e a gente trabalhou pouco esse CD, e agora esse ano que eu vou fazer, estou fazendo 20 anos de carreira. Vem um disco novo aí com uma... Exatamente, eu estou revisitando coletânea, né? Para poder, nesse álbum de 20 anos, contar um pouco da minha história né? musicalmente, né? Já que vai chegar esse momento, né, de registrar isso num disco, eu vou pedir mais uma música. Vamos nessa. Pra gente continuar essa trajetória aí, contando essa trajetória. Essa daqui que a gente vai tocar agora já faz parte do primeiro álbum já autoral, da minha fase autoral. A gente vai chegar nela. Vamos nela. Então vamos fazer... Qual música? Vamos fazer Azul. Azul. Então Isso. Fiquem ligadinhos, daqui a pouco a gente volta com mais Thiago Godoy. Por enquanto vocês vão ouvir Azul. Fica ligadinho aí. Desesperadamente sem razão, tendo que olhar em outra direção. Tudo o que eu achava não senti se revelou quando te vi partir. E foram horas infinitas com sorrisos de marfim. E foram flores replantadas em vários buracos no jardim. E o que me resta é aprender a ser um pouco mais de mim. E você tenha que aceitar que hoje eu sou mesmo assim. Andar sozinho hoje não me dói mais. Sobrevivi até onde fui capaz. Abre essa porta lá fora, escureceu. Que fique claro, já não sou mais seu. E foram horas infinitas com sorrisos de marfim. E foram flores replantadas em vários buracos no jardim. E o que me resta é aprender a ser um pouco mais de mim. E você tenha que aceitar que hoje eu sou mesmo assim. E foram horas infinitas com sorrisos de marfim. E foram flores replantadas em vários buracos no jardim. E o que me resta é aprender a ser um pouco mais de mim.
E você tenha que aceitar que hoje eu sou mesmo assim. Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. Teus olhos me mostram que ainda é cedo. Tua boca me beija com o maior dos desejos. Teu toque me aquece e me faz não ter medo. Em cores eu viajo no tom do teu apego. Das flores eu entendo, daqui provoca o sossego. Detalhes que me cercam do sabor de nós dois, feito sonho de criança que se imagina o fantástico. Nossos laços são maiores do que os nós dos nossos braços. Vem me acordar de manhã, me chama de amor e diz que já estou onde eu deveria estar. Vem que já sou tudo seu. Acredito que você quase esqueceu, aprendi a amar. Teus olhos me mostram que ainda é cedo. Sonzão. Valeu, velho, obrigado. Sossego. Sossego. Eita, rapaz. Sossegado. Sossegado. Não, essa música é aquela música, né? Por encomenda, sem ser encomendada. Como é isso? Tem duas histórias engraçadas dessa música. Mas peraí, deixa eu olhar pro pessoal aqui, olhar pra câmera e falar com o pessoal de casa. Então, gente, estamos voltando aqui com o segundo bloco do Vida de Músico. Hoje com o Thiago Godoy, compositor, músico, produtor, empresário, cara inquieto, mas sempre voltado à música, né? A história do Thiago toda se resume em música. Tudo que ele faz é através da música. Falamos um pouquinho da trajetória dele, roqueiro, mas que teve uma influência, teve referências, né, do forró. O Thiago tocou de todos os gêneros, né? Porque músico, né, Thiago? Músico é músico, não tem isso, né? Músico é músico, mas naquela época, onde você começou a tocar, era o gênero que estava fervendo, né? E você como roqueiro,
era bom demais estar ali porque os solos, né? Aquele forró dos anos 90, 2000, calcinha preta, Isso. magnífico, chamego de menina, aquelas coisas todas por aí, né? Exatamente. Então, aí falamos um pouco já da trajetória de Thiago, mas essa música que a gente acabou de tocar tem uma história muito interessante. Na verdade, tem duas historinhas interessantes. Fala pra gente. Isso. A primeira, cara, é o processo de composição dela, né? Eu já estou com a minha esposa há 11 anos, a gente completou agora recentemente 11 anos, e geralmente quando eu faço um trabalho, sempre tem uma música dedicada a ela. E eu comecei escrevendo a letra dessa música com as situações que a gente vivia do dia a dia. Então eu sou muito preguiçoso, eu não gosto de acordar cedo. Então, seus olhos me dizem que ainda é cedo, tá ligado? Ela me acorda e eu tô lá assim, pô, bicho, aí dá... Deixa eu dormir. Deixa eu dormir. É o quê, velho? E, inclusive, o videoclipe que a gente gravou lá no Chile é com ela, como atriz. A gente gravou em Santiago e em Puerto Varas, alguns trechinhos e tal. E tá bem bacana. E quando eu fui compor a parte melódica da música, né? A letra já estava pronta e tal. Eu fiz, poxa, parece com alguém isso daqui. E eu queria que esse cara gravasse essa música. E aí você imagina quem deva ser. Você tem uma ideia de quem é? Frejá, né? Quando eu comecei a construir a melodia da música, eu fiz, poxa, essa é a cara do Frejá, cara. Queria muito que ele gravasse essa música. E cheguei a enviar pro pessoal dele e tal, mas como ele não estava no processo de gravar CD nem nada, eu não sei o que é que fizeram com a música. Mas a ideia inicial era que ele gravasse. Que eu acredito, e outras pessoas acreditam também, que é muito a cara dele. Muito a cara dele. A história engraçada num dia eu estava tocando, e aí tava no meio do refrão da música e tal. Aí eu vi um casal na frente, a mina assim, olhando, poxa, tentando balbuciar a letra e tal. Aí o marido se virou e perguntou, de quem é essa música? Aí ela fez, do Frejá. Então, aquela leitura labial que a gente faz em cima do palco, né? Eu quase paro, cara, de tocar, pra descer e dar um beijo no abraço dela e dizer, velho, você entendeu, cara. Porque assim, realmente, eu inspirei a linha vocal no Frejá. Então, se um dia, poxa, ele escutar essa música e quiser gravar, tá, eu vou ficar nas nuvens. É engraçado isso, né? Quando o compositor, ele consegue... as pessoas conseguem identificar outros artistas na composição, né? As pessoas conseguem... Poxa, essa música é a cara de fulano e tal. Poxa, essa música... O menino Alex Barros tocou uma música do tio dele, do Glaucio Barbosa, aqui no programa também. E eu acho que era... uma música que falava sobre bala, sabe? Uhum. E era a música cara do Zé Cabaleiro. A música é cara. Eu encontrei ele e disse, essa música vai ser a sua... Eu encontrei o Glaucio e disse, Glaucio, essa música vai ser a sua aposentadoria. Um dia ele vai gravar, ele vai chegar, esse momento vai chegar, ele vai gravar. E quer queira, quer não, são as nossas influências, né? São artistas nacionalmente né, reconhecidos, que fazem parte da nossa trajetória musical, da nossa memória musical afetiva, sabe? E quando a gente quer, a gente vai lá e bota uma pitadinha. É como alquimista, né? O cara, não, tá precisando desse temperinho aqui. O cara vai ali e joga o temperinho. É bem isso. Bom demais. Eu quero que você continue temperando aí, viu? Vai jogando esse tempero aí de música boa. E esse ano, como você já tocou nesse assunto no primeiro bloco, é um ano onde você vai preparar uma coletânea, né? É um ano comemorativo dos seus 20 anos de música. E você vai pegar coisas... Tem até no teu release, tem até falando assim, sobras de projetos, né? Coisas que não foram usadas nos projetos. E coisas novas que você está compondo. Exato. Pensando nesse novo momento. Para esse projeto dos 20 anos, eu vou pegar muita coisa que eu gravei com a L100, que já tem no meu álbum Subverso, que foi lançado em 2018. Algumas coisas, algumas letras que eu tenho da época que eu compunha para outras bandas, para poder gerar esse material novo. E vai ser meio que isso mesmo, contar a minha história em forma de música. Que hoje, poxa,
Eu acho que depois de 20 anos de trajetória profissional, merece. Com eu certeza. mereço me dar esse presente, sabe? E mereço dar esse presente também para as pessoas que gostam do meu trabalho, que curtem o meu trabalho, que me acompanham. Bom demais. Tiago, uma coisa interessante que eu estava pensando aqui é esse teu processo, né? Você começou como um músico, instrumentista, mas você sempre fez backing nas bandas onde você participava. E eu acho que foi na banda Dalma, onde Isso. você assumiu pela primeira vez o teu vocal, né? Exato. Foi ali que você se reconheceu como cantor? Foi a partir dali? Para me reconhecer como cantor mesmo ainda demorou um pouquinho, né? Que tava meio travado e etc. Mas na época o Elkson... Há uns 3 anos? Tem mais. Tem mais. Acho que uns 4, 5. Mas é mais ou menos isso daí. Na época o Elkson Cardoso e o Aquiles, a gente trabalhava junto lá na Cactus, loja de instrumentos musicais. E a gente sempre tirava um som ali na hora do intervalo e tal. E aí os caras, pô, você devia começar a cantar. E eu comecei a acreditar nisso. E muita gente já tinha me falado, poxa, você devia ter um projeto seu. Sim. Porque você compõe, você toca, só falta cantar. Só falta assumir o vocal principal. E eu relutei muito, né? Por aquela história, você não gosta da própria voz, você tem aquele receio todo de ser um frontman, de assumir uma postura mais de liderança, Com etc. certeza, com certeza. Que isso dá um certo temor. Mas aí, há 4 anos atrás, a gente montou esse projeto chamado Dalma, e eu comecei a fazer as primeiras apresentações tocando violão e cantando. E aí venho aprendendo aos poucos, aprendendo. Depois de um tempo a gente acabou o projeto e eu comecei a fazer só o voz e violão. E a usar o meu nome mesmo, Tiago Godoy, para fazer voz e violão em bares e etc. Para atender essas demandas de eventos, né? Assim, Isso, exatamente. Porque assim, eu acho que para você viver de música, não são só aquelas 2 ou 3 horas que você faz na sexta e no sábado. com certeza. Para você viver de música, você tem que trabalhar com música todos os dias. Mesmo que você não trabalhe em tempo integral, né? Aquelas 8 horas ali e tal. Se você conseguir fazer isso, você é uma minoria felizarda. Hoje eu me considero um cara muito sortudo por conta disso. Trabalhei bastante, mas assim, um pouco de sorte sempre tem. Sempre tem, né? Sempre É tem. bom, sempre é bom. Sempre é bom. Então assim, para poder tocar de segunda, terça, quarta, que são dias que geralmente os lugares não comportam banda, falei, não, vou assumir o voz e violão com meu nome, e aí sexta, sábado toco com banda, e de segunda... Eu queira que não queira, já é um exercício também, né? Já é um exercício para Exatamente. Aí, o palco maior. ótimo você pegar esse gancho aí, porque foi exatamente assim que eu encarei. Um exercício para poder gravar o meu primeiro álbum solo, que era exatamente esse álbum com as sobras de alguns projetos e músicas novas, que foi a primeira vez que eu fiz isso, né? Então eu juntei algumas sobras, Que é o subverso. que é o subverso, e compus algumas músicas novas para poder juntar nesse primeiro álbum autoral. E deles saíram 4 clipes: o Algolagnia, Setembro, que é dedicado ao Setembro Amarelo, aquele mês que fala sobre a prevenção de suicídio, etc. Depende de Nós, que é uma música muito bacana. Ela é totalmente out do CD, assim. Ela é totalmente subvertida do CD, que tem pegada eletrônica e tal. E Sossego, que foi o último clipe desse trabalho. E depois eu lancei o web DVD, também tocando ao vivo algumas músicas desse trabalho do Subverso. E pronto, cara, você tem esse processo todo para poder tentar se entender como cantor. Né? E hoje eu já me acho um cantor. O Felipe Devagio aqui comentou isso, né? Que, tipo, eu sou um cantautor, porque eu canto as minhas músicas, né? Isso é uma expressão, uma palavra criada pelo Chico Buarque. Ele disse que viu o Chico falando sobre isso e disse, Bruno, eu sou um cantautor, porque eu canto as minhas canções, eu gosto de cantar as minhas canções. Não que ele não cante cover ou que... Ele não faça parte interpretativa, né? De interpretar os outros. Mas muito bacana.
conhecer um pouquinho, Thiago, do teu projeto. Eu quero falar agora, já estamos estourando o tempo aqui, mas eu quero falar um pouquinho, divulgar o seu canal do YouTube, que é o Thiago Godoy TV. Isso. Que é muito interessante, dizer aos amigos músicos, o pessoal da área artística, que visite, que tenha acesso lá, Thiago, das muitas dicas, né, Thiago? Dessa parte, não só do dia a dia de um músico, mas a parte, como é que eu posso falar? As ferramentas, né? São dicas para você chegar ao sucesso, né? São dicas que você junta tudo ali, né? Bate ali e são essenciais para enfrentar o mercado de trabalho musical. Exato, porque para você viver de música mesmo, você precisa dessas ferramentas e dessa educação. Né? Você precisa se educar como músico, para não ficar dependente de um produtor ou de um terceiro que tenha esse conhecimento e que dite a regra da sua vida. Então, vou lá para a câmera. Se você é músico, se você quer se educar profissionalmente e se você quer todas as dicas que eu posso dar, e eu constantemente estou fazendo isso, vai lá no meu canal do YouTube, Thiago Godoy TV, lembrando que é Thiago sem H e Godoy com I. Thiago Godoy TV, e no meu Instagram, Thiago Godoy Oficial, @Thiago Godoy Oficial, que aí eu sempre estou colocando lá várias dicas de como você enfrentar, como você falou, o mercado de trabalho, né? De trabalho, o mercado musical. É bom quando você fala nessa coisa de educação, né? Educação, porque não adianta, acho que qualquer atividade, né? Que você tenha técnica, mas se você não tem educação, não vai dar certo. Exato, tem que estar junto, né? Tem que andar junto, você né? Tocar pra caramba, cantar pra caramba, e na hora de fechar um contrato com o dono de um bar ou de uma casa de show, você com certeza falhar nisso. Aí não fez nada. Então, olha aí, ó, as ferramentas, as dicas aí do nosso amigo, grande artista alagoano aí, Thiago. Tinha muitas outras coisas, muitas outras funções do Thiago, mas o tempo é pequeno, vamos fechar. Quero agradecer ao Thiago, prazerzão, bem-vindo, desejo sucesso, tá? E quero participar do projeto do Sofá lá, viu? Vamos lá, o som de sofá. Som de sofá. Vamos lá, tá super então vamos convidado. mais uma pra gente fechar. Vamos mais uma, cara. Vamos... A primeira música de trabalho que foi do Subverso, Algolagnia. Que tem o clipe lá no canal do YouTube também. E vamos nessa. Vamos nessa. Então, fica ligadinhos. Também adiciona a gente lá no Instagram, @Programa Vida de Músico, ou então @Bruno Palagani, tá bom? Vamos interagir, podem sugerir artistas que vocês queiram conhecer um pouquinho da história, querem ver tocando aqui comigo, tá bom? E também adiciona o Instagram do Thiago. Isso aí. @Thiago Godoy Oficial. Lembrando que é Thiago sem H e Godoy com I. @Thiago Godoy Oficial. Show, vamos lá. Vamos lá. Teu suor escorrer sobre mim, vou te contar que sou mesmo assim, só pra me dar. Eu tento sempre cumprir o papel, os laços que faço encobrem o céu, em que as estrelas não podem estar. Me encare nos olhos, me pede um favor, me finjo de surdo e não dou valor pra agradar. Caio em desgraça depois sobre mim, e às vezes me odeio por te ver assim, chorando sem graça, sem nenhum pudor. Então grita a palavra-chave. Então grita a palavra-chave. Então grita a palavra-chave.
palavra-chave